sobre essa energia negativa, que eles queriam que eu acreditasse que era o diabo, que era uma figura fora de mim, e eu não aceitava porque eu não via o diabo como uma coisa ruim. Se viraria contra ele. Porque se ele domina tudo, como é que pode, de repente, alguém ir contra ele? Então eu fui pesquisar. Então, quem me pergunta quem eu só sou uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento a mais, né? Mas é assim, eu posso passar esse conhecimento para vocês, mas cada um é dono do seu próprio caminho. Então, vocês têm sede, eu mostro onde está a fonte, que é da onde sai a água. Eu posso dar para vocês de beber agora, mas que cada um vá buscar na sua fonte própria, porque o caminho é esse, ó. O caminho da fonte é esse. Então, que cada um busque a sua verdade. Porque o que é verdade para mim não é verdade para o outro. Então fica aquela briga. O que é realmente a verdade? Existe alguma verdade? Então é atrás dessa verdade que eu sempre andei. E aí você começa a se deparar com N religiões. Cada religião, cada filosofia, cada centro, cada grupo de pessoas acreditam numa coisa. Então fica caótico, você fala, peraí, eu estou ficando louca. Porque cada um diz uma coisa, mas no fundo, todas têm a mesma raiz, a mesma essência, a mesma... E você vai estudando, vai vendo uma, outra. Você fala, pô, isso tudo converge para o mesmo ponto. Então existe uma verdade. Só que essa verdade, aí é que está, é como se tudo partisse de um ponto e esse ponto ele vai crescendo em espiral. Então a nossa evolução, ela é aspiralada. Só que cada um está num ponto dessa espiral. Então para cada um essa verdade vai significar alguma coisa diferente. Mas a verdade está ali, no pontinho. Então como nós somos seres que vêm de fora para dentro, isso significa que tudo está dentro de nós. Então tudo que a gente vê lá fora te serve de conhecimento básico para você investigar o teu próprio interno de vocês. Que é isso que nós somos. O que nós somos? Não é essa identidade que a gente usa. Porque todo mundo, no momento de aflição, disso, daquilo, vai buscar o quê? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Que Deus é esse? Então é isso que a gente tem que começar a investigar. A maioria das pessoas acha que a gente está aqui por lazer. Que de repente a vida da gente, temos que ser feliz. Peraí, o que é a felicidade? Porque a gente é embutido, né, o dia inteiro de informações que te levam a acreditar numa falsa verdade, numa falsa felicidade. Então é isso que a gente tem que... Porque todo mundo vai passar. Num momento X da vida, vai ter que parar e começar a enxergar qual é a realidade de nós estarmos aqui. Qual é a nossa função em estarmos aqui? Porque nós não viemos para lazer, gente. Isso aqui não é um campo de diversão. Se fosse, não haveria sofrimento. Então, a maioria das pessoas estão iludidas, achando que, de repente, porque a mídia, porque o prazer para. Somos escravos desse prazer. Então, virou a nossa rotina diária esse mecanismo, né? Esse estar automatizado, robotizado, porque é tudo um robô. Você faz... não tem tempo de nada. Tá, mas o que você está fazendo da tua vida? São essas questões que a gente tem que parar e começar a perceber. Quem realmente nós somos? Por que a gente executa determinadas coisas e repete erros? Não cresce para a realidade, não enxerga a realidade, não quer saber.
acha que tem que ser assim, aí se compara com outras pessoas, aí sofre emocionalmente, é doença, é financeiro, é lado amoroso, afetivo. Espera aí, quem sou eu? Onde está eu? Porque quando você fecha os olhinhos, o que acontece quando você fecha os olhos? Você tem um universo dentro de você. Existe alguma barreira, alguma parede que te prenda dentro de você quando você fecha os olhos? Existe algum limite quando você está dentro de você? Você fala, peraí, uma coisa é isso aqui que eu estou vendo, e a outra coisa é explorar esse meu interno. Porque aí você se vê aonde? No universo. Porque não tem limite. Quando você para e observa à noite, por exemplo, ou mesmo dia que você olha para o céu, você fala, que imensidão. Mas eu pergunto, as pessoas param para olhar o céu, para perceber que não existe parede, porque as pessoas falam, onde está o céu? Ah, o céu está lá. Lá? Existe lá? Aonde tem o fim desse lá? Existe um fim desse lá? É igual ao universo, né? Não tem fim. Então, é um espaço. Sim, Você se depara com um espaço, um universo. A ciência está aí para tentar provar, né? que ele expande, 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 expande e nada para. Cada vez eles Existe encontram um movimento mais, contínuo direto. mais sistemas solares. eles Tudo estão descobrindo acontece. novos, e vai. Então, se você pegar o nosso planetinha dentro da Via Láctea, é como eu brinco, né? Ele é um cocôzinho de ameba. O que é ameba? É o menor ser que a gente tem aqui, né? Então ele é um cocôzinho. O nosso Sol, o nosso sistema dentro do sistema, dentro da galáxia, né? Que seria a nossa Via Láctea, é uma coisinha. Pera aí. Então, o que é tudo isso? Gente, nós temos o dever de investigar, porque nós somos produtos disso. Mas às vezes você pensa, eu não tenho tempo para a vida espiritual. O que é vida espiritual? É religião. Para 99% das pessoas é religião. Eu não fui na igreja. O que é vida espiritual? O que é vida espiritual, Bia, para você? Autoconhecimento. Pelo menos você tem uma mãe que sabe alguma coisa. A gente tenta. Essa é a tua diferença, né? Mas você pergunta para a adolescência por aí o que é vida espiritual, É, e na igreja. eles vão pro Ou no templo, na funk, né? igreja. É funk? É, também. Funk. Ou o espiritismo mesmo, aquela clássica. Então, mas de repente, eu fui espírita, tá? Para quem não sabe, eu tinha 10 anos, eu estava com a vidência aflorada. Então eu queria entender. Eu via coisas do outro lado. Eu falava, mãe, tem um homem assim, assim, ele falou isso, isso, isso. Eu criança, porque eu estou com 65 anos. Na minha época, tá? Acho que era um pouquinho mais da minha idade, né? Um pouco mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho então, mais. você bem lembra que há 65 anos atrás, ou 50 que seja, né? A gente não podia falar abertamente sobre espiritismo, inclusive. Porque você era massacrado. Eu estudava em colégio de freira. Eu não podia falar de espiritismo. A Bia teve essa experiência quando eu vim pra cá. Então, Ela via, ela ficou apavorada, né? Onde ela era uma criança. então, e aí você vê, sabia. você fala o Aí quê? eu conversei com ela, que eram entidades, pra ela não ter medo. A maioria Expliquei. das crianças, eles têm uma visão, eles enxergam outro plano, que é o plano astral. O segundo que vem, que é para onde vai todo mundo que morre. As pessoas têm, assim, um medo da morte, porque não conhece o que é a morte. E todas essas questões eu fui investigar profundamente.
passei por N experiências, inclusive de morte, 3 vezes. Uma delas eu fiquei 52 minutos morta. Para quê? Para saber qual é o processo da morte, para contar para quem está aqui. Fala, gente, morte é isso, vai te acontecer isso. Para desmistificar, porque nós vivemos num mundo de ilusão, gente. Todo mundo tem medo e ninguém quer nem tocar no assunto da morte. Mas é a única verdade que a gente leva dessa vida, é que teu dia vai acabar. Um dia você É a vai única acabar. certeza que a gente tem, né? Que Você vai entendeu? Então, não é, seria muito melhor, você tem um exame para fazer, tá? Se você estudar, você não vai segura nesse exame? Sim. Você vai ficar com medo de ser reprovado? Não. Simplesmente você vai fazer o exame. E vai passar, com certeza. Por quê? Porque você tem conteúdo, você sabe o que você vai encontrar. Você escolheu. Agora, a morte ninguém escolhe, todo mundo tem que ir. E ninguém quer saber. Porque todo mundo Parece tem que é a medo. coisa mais alucinante, né? Porque tem medo do outro lado, não sabe o que vai encontrar do outro lado. Então, Mas medo aí que do tá. desconhecido. Aí fica chamando parente de não sei quantas gerações, achando que ele vai consertar a tua vida. E isso é a maior inverdade que o ser humano pode encontrar na frente. Ninguém é responsável por tudo que acontece em nossas vidas, a não ser nós. Ninguém é culpado de todos os problemas que a gente passa, a não ser nós. Porque é fácil, né? Falar, porque fulano me sabotou, fizeram macumba para mim. E, nossa, macumba, vocês não podem imaginar. E eu passei 20 anos dentro de um centro, quer dizer, eu dentro de uma prática, né? Eu fui conhecer profundamente, porque eu não aceitava, olha, desde aquela, eu tinha 10 anos quando eu comecei a frequentar, e eu passei 20 anos pesquisando, estudando os fenômenos, porque eu não aceitava. Como é que uma entidade, um caboclo, por exemplo, e eu conheci de tudo que vocês puderem imaginar, dentro de todos os rituais, tanto da Umbanda, quanto do Candomblé e quanto do kardecismo. Porque eu com 13 anos eu brigava com as freiras, porque eu já tinha lido Kardec. Entenderam? Eu não aceitava o diabo, porque o Kardec falou, olha, tudo mentira. Então, eu brigava muito, eu fui uma revolucionária. Até o momento que eu falei, não adianta bater de frente com uma coisa pré-estabelecida, então eu vou seguir paralelamente o meu caminho. Eu não vou brigar com você, eu quero com ninguém. Eu quero a paz, eu quero descobrir cada vez mais, né? Então, era muito comum, né? Você vê uma entidade, abaixa um caboclo, um preto velho, seja ele quem for, a entidade. Aí eu ficava me questionando, como é que uma pessoa que morreu, que é um índio, que não tem cultura, pode saber mais que eu, que estudei, que estou aqui, que estou atuando, que isso, que aquilo. Eu fazia certas perguntas para as entidades para ver qual era a resposta. Ah, está na Aruanda. Aruanda, o que você faz na Aruanda? E qual é a resposta que eles me dão? Não davam. Porque não se faz nada na Aruanda. Por quê? Porque a Aruanda não existe. Aí você fala assim, e eu como era vidente, eu vou jogar aberto com vocês. Então eu via quem estava incorporado e quem não estava incorporado. Só que quem é que incorporava o médium, entre aspas? Cascões de pessoas mortas. O que é um cascão de pessoa morta? Um cascão de pessoa morta é assim. Você tem o teu corpo físico, certo? Então, o teu corpo físico está aqui. Você morreu. Existe uma coisa chamada corpo astral. Por quê? Porque nós, na verdade, temos 7 corpos. Só que esses corpos, eles não estão um depois do outro. Eles estão interligados. Todos formam tudo isso aqui que representa ser eu. Mas eu não sou nada disso.
Eu só estou utilizando um corpo para estar aqui no plano da matéria. Porque nós somos seres espirituais, vindo ter experiência na matéria. Então, morreu, tá. Vai para o lado de lá. Qual é o próximo plano? Astral. Então, igualzinho meu corpo físico, tem uma réplica minha sem a matéria. Então, aquela Marley que existe no plano não material, no plano astral, é igualzinho a Marley aqui. Só que o conteúdo da Marley que estava aqui na matéria já não está mais naquele outro corpo. Certo? Porque ele é independente dos corpos que ele utiliza aqui na matéria. Então, o que acontece? A Marley, a quem representou a Marley, né, que foi a alma da Marley, se juntou e foi para um determinado lugar que a gente chama de Devachan. Né? É como se fosse a casa do pai, voltou para ali. Agora, ficou uma parte da Marley, igualzinha a Marley, no plano astral, para ser dissolvido. Se eu tenho consciência que eu não sou aquela Marley, esse plano rapidinho é dissolvido. Mas se há uma pessoa extremamente apegada à matéria, e aí os familiares ficam assim, ai Marley, por que você morreu? E reza, e chora para Marley. Vocês ficam alimentando essa forma da Marley, que já não é mais a Marley. Marley foi embora. Quer dizer, o ser que habitava na Marley foi embora. Então, aquele ser que está ali é um cascão que a gente chama, cascão astral. E é exatamente esse cascão astral que baixa no centro da Umbanda. Eu fiquei 20 anos, gente, dentro da Umbanda, convivendo com todos os rituais. É difícil a gente se desapegar dessa ideia? É. Porque você pega carinho, amor, atenção, todo aquele colo que a entidade te dá, você, ai paizinho, então aconteceu isso e aquilo, e pá. Aí você joga a responsabilidade do teu problema para cima daquela pessoa que está incorporada com a entidade. Aí você fala, nossa, ele é bom. Por quê? Você para porque você jogou a tua responsabilidade para a mão dele. Então, a coisa que era para acontecer para você se resolve. Aí você fala, nossa, aquela entidade é boa. Mas não é entidade, ela não pode fazer nada por você. Por que você, de repente, teve um resultado legal? Porque você parou de pensar naquele problema. Você deixou de drenar a tua própria energia para resolver aquele problema. Porque o problema, ele já estava resolvido em outros níveis. Então eu sei que é meio difícil a gente entender esse processo, mas é assim que funciona. Então a gente tem o ser humano está acostumadíssimo a jogar o lixo para os outros, entendeu? Achando que os outros são responsáveis e deixam de cumprir a sua parte. Que é enfrentar. Enfrentar o quê? Os nossos medos, as nossas culpas, todo aquele lado negativo que a gente fala, mas eu sou um ser de luz. Eu não desejo mal para ninguém. Mentira! Eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme. Mentira! Esse cara não anda. Entenderam? Por quê? Porque nós somos seres que existem duas qualidades de energia para resolver dentro da gente. Todos nós somos isso. Nós temos que brigar com duas forças dentro da gente. A gente não pode negar o nosso lado negativo, o nosso lado de autodestrutivo, inclusive. Então a escolha é nossa, né? Por aqui, por ali. Achar, entender esse processo. E não atribuir ao próprio diabo, né? Porque o diabo é culpado. Está com o diabo no corpo. E está mesmo. Por quê? Porque esse diabo foi criado por ele mesmo. Eu vou começar do zero, tá bom? Porque eu estou complicando, né? Vocês estão me entendendo? Vocês estão... Porque aí que tá, de repente, eu começo, eu me empolgo.
Mas é assim mesmo, tá? Quando é a Marlene. Não, assim, porque de ela vai, repente eu falo, meu Deus, será que esse povo ela vai e a gente vai Um dia junto. ficha cada, tá? Um dia ficha cada. É que às vezes eu engato uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, aí eu tenho que voltar, né? Eu tenho que, não é... Então, eu tenho alunos aqui e pessoas que não, nem me conhecem, né? Então, de repente, eu preciso respeitar essas pessoas que não conhecem o meu trabalho também, né? Porque, de repente, você fala, ih, ela deve ser, né? Mas eu bato bem da cabeça, tá? Pode ter certeza. Bom, eu trouxe para vocês, é melhor eu ficar, né, seguir aquilo que eu me propus, né? Porque eu me embalo, né? Mas Alguém Não, tem deixa a alguma energia pergunta? fluir. Não, mas as melhores aulas são assim, as que fluem, que vão embora. Mas eu não estou aqui com o objetivo da aula, Sim, entendeu? sim. Como é que é? Hoje é diferente. O meu objetivo é assim, conscientizar vocês que existe uma energia chamada Cristo, né? Seria o Cristo, a energia crística. O que é isso? Todo mundo já ouviu falar do Mestre Jesus, né? Quem foi o Mestre Jesus? O personagem. Porque agora virou moda. Muita gente virou, como é que chama? Não é crente, é evangélico. E aí é porque em nome de Jesus, Jesus, para tudo quanto é lado. Aí você fala, meu Deus do céu, esse pessoal não tem a menor noção do que eles estão falando, mas é bom. Pelo menos eles não estão falando, né, uma coisa... Só que se olha o comportamento dessas pessoas, elas vão contra tudo aquilo que elas estão pregando. Aí você fala, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eles te forçam a ter uma crença que eles mesmos não estão convictos. Por quê? Porque não agem dentro daquilo que eles mesmos pregam. Então você fala, peraí, tem alguma coisa errada, mas eu não estou aqui para consertar o mundo de ninguém. Eu quero consertar o meu. Que eu consertando o meu, outras pessoas serão beneficiadas. Porque eu consertando o meu mundo interno, eu deixo de lesar não só as pessoas, tudo que está à minha volta e o próprio universo. Porque as pessoas não têm noção. Ah, tem uma batalha lá na Bósnia, no Irã, no Iraque. Aquela briga que está lá, nós somos responsáveis, cada um de nós. Ah, não me atinge, está do outro lado do mundo. Não. Não está do outro lado do mundo. Nossa, eu teria tanta coisa para falar para vocês. Mas tanta coisa para falar para vocês, nós vamos se limitar. Agora conclui a ideia. É que eu perco o fio da meada. Tá, mas conclui a ideia da guerra. Então, a guerra, ela te atinge diretamente. Não, é que eu ia entrar na mecânica quântica, né? Aí é mais intenso. Aí é mais intenso. Eu ia entrar onde? Na mecânica Já é quântica. confuso pra nós, mas... Porque olha como é louco, gente. Dupla fenda hoje dar não. uma pincelada, tá? Cada átomo da gente, porque nós somos construídos de átomos, não somos? Sim. Ou não? Matéria. Então, se você colocar como chama? Telescópio? Não é telescópio? Microscópio. Microscópio. Num pedacinho de mim, ou de qualquer coisa, o que vai dar? Nada. Nada, não vai dar nada. Não existe nada. Porque você Quanto vai mais ele eliminando os aumenta, mais átomos, separa. e aí você vê Não vê que mais nada. o que sobra? Não sobra nada. Sobra, Bia. Eles vão dividindo, mas chega uma hora que não divide mais. Não tem nada. Não tem nada. Não divide mais porque acaba. Então, o que acaba? O que é isso que acaba? Mas eu não sou feita de partes. É um agregado. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vê que o universo, ele não para de expandir. Existe uma força que expande o tempo todo. E, ao mesmo tempo, existe uma... É coesão que chama? É, coisa entre as motos. Coesão. Então, a coisa vai se formando. Uma coisa atrai a outra para
formar a própria matéria. Energia. Então, esse movimento de juntar as coisas, tudo é dado dentro do que se chama ocultismo. Só que esse ocultismo é só um rótulo. Entenderam? As pessoas têm medo do ocultismo, principalmente os evangélicos, porque eles acham que é tudo coisa do diabo. É. Mas o ocultismo é a ciência que vai estudar a origem da formação do ser humano, da própria matéria, gente. Então o ocultismo, na verdade, é uma ciência. É ciência da existência. Então, no ocultismo, a gente consegue chegar à compreensão do que é um espírito, que é justamente um átomo. Cada átomo, ele é dentro dele constituído por uma coisa chamada fogo. Fogo. Cada átomo é uma chispadinha, é uma energia de fogo. Ela se divide em 3. Que nem a gente vê o Sol, a gente fala assim, vamos render homenagem ao Sol. Na verdade, esse Sol que a gente enxerga, ele serve de funil. Esse Sol que fisicamente a gente enxerga, ele é uma grande ilusão também. Ele só emana, né, uma eletricidade para a gente. Só que por ele passa uma energia chamada prana, forrati e kundalini. Essas 3 energias que formam o nosso átomo, que forma cada partícula do qual a gente é composto, tá? É o espírito. Então, quando se diz espírito, dentro do ocultismo, dentro da ciência oculta, a gente está tratando do quê? Da energia de fogo. Então, daí o nosso ritual hoje. Vamos saber que o fogo é como se representasse materialmente a própria divindade. Entenderam? Porque sem ele, nem nada existiria no universo. Nada. Qualquer coisa que vocês pensem ou imaginem existir no universo, o universo é um macrocosmo, que eu quero dizer. Qualquer coisa é constituída pelos mesmos elementos. Aí você começa a ver os reinos. Você descobre que cada reino, em particular, se diferencia. Você começa a perceber que existe um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal, um reino hominal, que somos nós, reino do homem. Deve existir mais alguns. Por quê? Porque tudo é setenário. Tudo é setenário dentro do universo. Assim como temos 7 dias na semana, 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris, 7 corpos. Então, tudo é setenário. Por quê? Porque cada um desses 7, tá, representa uma hierarquia que a gente chama. Se você colocar o homem no microscópio, você vai achar o quê? O reino mineral inteirinho dentro dele. É zinco, é cobre, é chumbo, é velho, ela que estuda essas coisas, ela vai saber. Então, somos, a gente não tem tudo isso dentro da gente? Você está precisando de ferro. Ferro na boneca. Certo? Está precisando de ferro, ferro na boneca. Aí tem alumínio, tem um monte de coisa, zinco, né? Aí tem o reino vegetal. O reino vegetal tem a ver com a nossa circulação. Tem a ver com todo o nosso sistema, vamos dizer assim, de confecção de pele. O processo é o mesmo, tá? E tem o reino animal. Então é o nosso lado instintivo, né? Então o homem inferior, ele está, vamos dizer assim, associado ainda, ele está muito próximo do reino animal. Aí tem o homem em si, que tem o intelecto, que diferencia ele do reino animal.
Então nós só não somos seres animais porque nós temos a mente. Aí tem os seres angélicos, que seria a próxima hierarquia, que a gente trata como, seria, vamos dizer assim, reino, vamos começar de novo, mineral, vegetal, animal, humano, reino, planetário, que seria o quinto reino, aliás, o reino das almas, você reconhecer que você tem uma alma, que é o teu lado espiritual, depois vem o reino planetário e o reino logóico, que a gente chama, que é o reino solar, do Logos, entendeu? Então tem 7 reinos também. E onde a gente tem que chegar? A ser o mesmo sol que ilumina a nossa vida, que aquece o nosso corpo, né? Porque na verdade, gente, não é o sol que dá vida pra gente, é essa energia que dele emana, que a gente chama de prana. E aí, quem não conhece nada de ocultismo, fala assim, essa mulher é louca, né? E eu tenho certeza que todo mundo já viu aqui. Sabe quando a gente olha para um dia bem clarinho, você vê um monte de pontinho brilhante, você fala, ai, deve ser coisa da minha vista. Eu acho que todo mundo já viu. É uma energia brilhante. Você fala, nossa, parece que ela anda, inclusive. Tem um determinados... são pontinhos, né? Que de repente você fala assim, não, parece coisa... Isso daí é a própria realidade, é o que te dá a vida. É o prana, isso é espírito. Então, a gente inspira essa divindade que nos dá a vida. Por que essa divindade? Porque isso seria o corpo desse ser que não se fala nada. Nós somos uma manifestação desse ser que não se fala nada. Então, à medida que a gente respira, a gente está trazendo para dentro da gente o quê? Deus! Deus não está lá, Deus está dentro de você, é você. Em cada átomo que compõe a gente. Entendeu? Então, não adianta a gente procurar fora, ele já está dentro de você. Então, essa energia, ela tem fogo, cada energia dessa é fogo. Então, eu respiro aqui e solto. Se eu tenho conhecimento, tudo que eu solto vai ser contaminado, porque são átomos que vão se espalhar pelo universo. Então, quando eu inspiro, eu estou trazendo para dentro de mim toda a informação que existe. Se eu buscar esse conhecimento dentro de mim, ele já está dentro de mim. E todo o conhecimento que eu tenho, eu mando para esse universo. Fora de mim, que não está fora de mim. Não existe nada fora, gente, tá? Então eu mando de volta. E aí, aquela briga, aquela guerra que está do outro lado, ela está chegando em mim. Por quê? Porque existe os ventos, né? Um reino. Porque são 4 elementos que tudo é formado. Quais são os 4 elementos que formam a gente? Terra, Ar, fogo e água. Ar, água e terra. Certo? Então é fogo, ar, água e terra. Então tudo que compõe o universo é formado igualzinho. Igualzinho. Dentro do nosso sistema, a Via Láctea inteira, a outra galáxia, Andrômeda, também, toda a mesma coisa. Só que existe mais um elemento, que é o éter. Não vamos falar aqui, para não complicar mais ainda. Então, aquela briga que está do lado de lá, me afeta. Diretamente. Do mesmo jeito que eu afeto com os meus sentimentos, aquela briga que está lá também. Porque se eu ficar torcendo para alguém, se eu não mandar uma energia de amor para lá, vai voltar o que para mim? A briga que está lá. Nós somos reflexo de tudo que a gente sente. Tudo. Absolutamente tudo.
Você é responsável pelos sentimentos que você mesma planta. Agora eu vou colocar uma coisa muito legal para vocês pensarem bastante. Tá? Como eu falei para vocês, eu posso dar um pouquinho de água para vocês beberem, mas que cada um busque a fonte. Eu mostro a direção da fonte. Então, vamos partir do princípio que eu sou responsável por mim. Então, dentro de mim, existem duas correntes de energia, uma positiva e uma negativa. Tá? Como eu sou constituído por esses elementos, então o que vai acontecer? Eu sou o produto desses elementos, pela coesão, se juntaram para formar eu. Tá? Então, o que acontece? Cada pensamento que eu crio, porque eu crio um pensamento, eu estou criando ao mesmo tempo, junto com esse pensamento, uma entidade que chama-se elemental. Então, todo pensamento que eu crio, junto com esse pensamento, eu estou criando um elemental. Vamos supor que eu tenho medo de ser assaltada, por exemplo. Então, o meu medo de ser assaltada, eu vou criar um elemental. Aí vem uma situação que me deixa assim, eu dou força para esse elemental. Porque eu estou alimentando o meu medo. Certo? Presta bem atenção no que eu vou falar, porque hoje é a oportunidade de vocês eliminarem de dentro de vocês tantos os medos quanto os sentimentos de culpa. Porque, eu sou infeliz porque quando eu tinha 10 anos eu fiz X coisa e eu não me perdoo mais. Ou alguém me fez tal coisa e eu não perdoo essa pessoa. Quer dizer, a partir do momento que você sabe que essa pessoa não existe mais, você vai continuar alimentando uma culpa ou um ressentimento de uma pessoa que te magoou, blá, blá, blá. Não, você vai eliminar isso. Então, quando você bota para fora, você escreve no papel, eu não sou culpada por isso, te perdoo fulano por aquilo, não tenho mais medo, eu venci esse medo de qualquer coisa. Você coloca no papel, nós vamos queimar na fogueira depois. Você está eliminando esse elemental que você mesma criou. Esse elemental que a gente cria com os nossos medos e com a nossa maldade que a gente tem, que a maldade, ela é do ser humano, ela não é divina. Agora, quem não entender por que existe esse mal, aí eu posso explicar, mas aí demoraria umas 4 horas, mais ou menos, para explicar esse processo do anjo caído, né? Que todo mundo acha que o anjo caído é um demônio, quando ele não é. Ele não é. Ele é tão divino e por amor ele está aqui. O demônio somos nós. Quem são esses demônios que nos assolam na vida? Os criados por nós. Então, aquele ser que você criou, negativo, você alimenta e vira o quê? Demônio contra você. Entendeu? É por aí mesmo. Percebe? Então você é responsável por a cada demônio criado dentro de você. Só que todo mundo enfia o quê? O demônio é debaixo do tapete. Ai não, eu sou boazinha, eu sou da luz. É difícil encarar Aí você tá e aí olhando pro aceitar outro. que você tem aquela maldade em você. Ou, né, ou que você tem que dominar aquilo e escolher o caminho que você quer ir. Porque a maldade é assim, a maldade do bem você escolhe o caminho que você Não quer ir. existe a maldade, aí que está. Você enxerga como maldade. É que nem você pegar um átomo, ele é positivo, negativo e neutro. Isso é a manifestação da Trindade. Então, nós somos seres que temos, é a vontade da Trindade, só funciona assim. Então tem que ter um polo negativo. Isso é inerente à matéria. Nós só enxergamos a maldade quando a maldade não está na gente. Não entendi. A gente não enxerga a maldade quando a maldade não está na gente. A gente só enxerga a maldade quando a maldade está em nós. Então,
Mas e para vencer essa maldade? Como é que você faz? Você tem que dar consciência. Mas o que é a consciência? Conscientizar dela em você. Eu acredito que pensamentos positivos atraem atitudes positivas. E Sempre. pensamentos negativos atraem atitudes negativas. Exatamente. Então sempre tenta brincar de poliana. Sempre veja o lado bom da questão. Lógico. Mas esse é o crescimento. O amadurecimento pelo lado de que as coisas não são negativas porque ninguém fez nada. Então tudo que você passa, esse lado negativo, é teu mesmo. Por quê? Porque você está alimentando esses seres que você mesma criou, que são os elementais. Então, quando a gente enfrenta esse medo, você fala assim, bom, eu tenho medo de ser assaltada, então o que eu vou fazer? A partir de hoje, eu não tenho mais esse medo. Eu vou agir com coragem, eu vou enfrentar. Eu moro na Praia Grande. E lá a gente vê assim, o bando dos menininhos que é para cima e para baixo, é assalto. É assim, é assim. Então o que a gente faz? A maioria das pessoas, vem vindo 3 carinhas de bicicleta. A pessoa já começa assim, segura a bolsa, já começa assim. Essa é a atitude das pessoas. Quando você olha os 3 meninos vindo e você enfrenta eles com um sorriso no rosto, eles não têm coragem de te fazer nada. Ela trabalhou no FEBEM, na FEBEM, antiga FEBEM, né? Ela sabe, os moleques, eles vão dar. Você está dando chance pro azar. E você quer ser beneficiada? Ai, mas eu tenho Deus no coração. Tá bom, que Deus é o teu? Medroso? Deus é medroso? Então, você não está com Deus no coração? Porque quando você está com energia de amor, você não tem medo. Por quê? Porque você vê no menino o ser divino que ele é. Ou ele não é divino? Só você é divino? O ladrão não é divino? O ladrão também é divino. Só que você enxerga com maldade. Agora ele vai responder tudo que ele fez. Aí é problema dele. Mas eu não posso vê-lo nem com raiva. Eu tenho que ver o inimigo com neutralidade. É aquele ponto que ela comentou. Então, se eu levar por um lado de equilíbrio, pensar e vibrar o positivo, vai me voltar o negativo? Não. Se eu estou mandando para o universo o positivo, não me volta o negativo. Agora, se eu mando o meu medo, se eu mando aquela desconfiança de que o outro vai me lesar, pronto, pode ter certeza que você vai ser lesada. A lei do Você está retorno, atraindo né? isso. A lei do retorno. É lógico. Então, tudo bem, existe a lei do retorno? Existe. E é essa lei que nós estamos respondendo hoje ainda. Então, a gente até equilibrar essa situação, a gente tem os pecadinhos da gente para pagar, né? Falta de consciência. Porque a partir do momento que você tem consciência, você não vai mais dar um tapa na cara do outro. Porque você sabe que aquele tapa que você está dando vai voltar para você. Então você vai deixar de lesar o teu próximo. Entendendo? Então é isso que a gente tem que começar a amadurecer dentro da gente. E percebendo que tudo é reflexo da gente mesmo. Então se eu vibrar de uma forma legal, eu vou receber o quê? Uma coisa legal. Certo? Então tá bom. Ah, eu falo demais, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Sobre a lua hoje. Não entendeu astros, alguma coisa? Sobre o que rege hoje, legal. Hoje? É. Então estamos aqui para exaltar o fogo. Vamos começar pelo fogo. Certo? Eu trouxe para vocês uma fotografia que é assim. Lembra que eu falei que existem 3 qualidades de energia? Aqui é um Deva da Kundalini. O que é a energia de Kundalini? Dá para você ver? Então, pra você ter uma ideia. Tá vendo que existe um eixo aqui? Então, eu vou falar dele já já. Tá vendo? Para quem não conhece,
Aham. Conhece, né? Xuxuna Eu não conhecia a e de Bengala. Tá tudo junto, certo? Xuxuna e de Bengala, certo? Tá vendo? Essa energia de Kundalini e ao mesmo tempo aqui sai a espiral, a serpente, tá? Nós vamos estar em contato com as salamandras, certo? O que é uma salamandra, gente? O elemental do fogo. É o quê? O elemental do fogo. O elemental do fogo, tá? Essa energia aqui, eu vou ler para vocês só, né? Sob o ponto de vista, a Kundalini, que é essa energia representada. Quem é que representou essa energia? Gente, é um vidente que tem, assim, uma capacidade de captar na natureza, porque, assim, não existe nada, certo? Para que a gente possa identificar, existem os símbolos. Então, tudo isso são símbolos que de cima para baixo vão se manifestando para a gente poder compreender esse processo de ascensão. Porque nós estamos nesse processo de volta a ter essa consciência da divindade que somos. Nós somos a parte mais densa do universo. Então nós representamos a matéria para o universo, certo? Então, de uma forma representativa, então foi colocada essa imagem, mas é essa imagem mesmo, a verdade do que é o espírito de um fogo. Entendeu como é que é? Porque o fogo, ele tem a manifestação na parte física. A manifestação da parte física é o lado justamente amarelo. Então, quando a gente observa um fogo, você vê que ele tem uma parte mais avermelhada, né? Que é o próprio fogo em si. Aliás, é a parte, vamos dizer assim, física dele, né? A parte amarela e a parte azul. Então, a parte vermelha é onde você coloca o que vai ser queimado. Então, ele representa a parte vermelha, a parte mais material do que está sendo queimado. Entenderam? A parte amarela é a manifestação como se fosse da alma do fogo. E a parte azul do fogo é o espírito, seria semelhante a essa imagem. Então é na parte amarela e vermelha que a gente vê a manifestação da salamandra. Entenderam? Louco, né? Mas é assim que é, tá? Então, essa energia de Kundalini também é chamada de fogo serpentino. É o poder de dar ou transmitir a vida. Então, quer dizer, esse poder de transmitir a vida, tá? Chama-se Kundalini, tá? O prana, que é aquilo que eu falei, que é aquelas glóbulos de vitalidade que a gente consegue perceber, tá? Fisicamente conhecida como vitalidade, é o poder que organiza a vida. Entenderam? Então, quer dizer, tem toda uma parte que é organizada para se ter a matéria, certo? E o forrar, que seria outra qualidade de energia, é através dele que se manifesta a própria divindade. Então, quer dizer, ela é trina essa energia. Toda energia de fogo, ela é trina em manifestação. Cada uma cumprindo a sua função. Entenderam? Mais ou menos é isso, tá? Então, gente, dentro da gente, eu acho que a maioria já ouviu falar dos chakras. Sabe o que são os chakras? São pontos de energia que a gente tem ao longo da coluna. Então, o que acontece? Esses pontos que são centros, né? Revitalizadores, né, da gente, a gente recebe essa energia, passa
por dentro da gente, né? Para que a gente tenha vida, né? Então, cada parte da gente, né? Recebe essa energia. O prana, que é através da respiração, a gente alimenta todo o lado material da gente, né? Então, entra por canais que a gente chama de nadis, são os nadis, né? Então, ao longo da nossa coluna, existe a energia, vamos dizer assim, de Sushumna, Ida e Pingala. São 3 qualidades de energia. Porque a gente respira uma hora por um lado e outra hora por outro. Então, são dutos de energia, tá? Que eles se alternam, né? Eles alternam. Uma hora você respira pela narina direita, outra hora pela esquerda, e vão se alternando. Então, nesse movimento dentro da gente, forma o quê? A chamada caduceu de Hermes, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar no caduceu de Hermes, que é o símbolo da medicina. É aquelas 2 cobrinhas assim, com um bastão no meio, que é essa energia de Kundalini que eu mostrei para vocês, né? Então, por ali também passa uma energia chamada Sutratma. Essa energia Sutratma seria a parte mais espiritual que a gente tem dentro da gente, mais sutil. É toda essa energia de fogo, tá? Ligada à mônada que a gente tem, que seria a casa do Pai. Somos ligados fisicamente por fios. Todo mundo está interligado. Então, enquanto você tem vida, esse fio é abastecido pelos teus chakras. Então, a gente recebe essa carga de energia, passa por dentro de você e tem um caminho de volta. Então, nesse vai e vem de energia, e todas as células do teu corpo é abastecido com essa energia que vem da onde? Do Sol, que é através do prana que você está vivo, entendendo? Então, através dessa energia toda que entra dentro da gente, que sai dentro da gente, é que a gente existe aqui no plano da matéria. Entendendo, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, tá bom. Então, para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente fala ó, isso aqui, cada ser... olha como é gozado. Quando eu era criança, Disney era a sensação, né? Então a gente ia no cinema e ficava encantada. Com o quê? Com a fadinha, com o gnomo, com os duendes. Depois veio o Harry Potter, né? Essa nova leva. Com aquelas múltiplas entidades, né? Todo aquele lado simbólico. Os mais velhos, né? Tem a parte da mitologia, né? Todos os deuses do Olimpo. Gente, aí vem o Spielberg, o ET, né? Todos aqueles monstros, seres, tudo isso é real. Real. São hierarquias dentro de hierarquias. Vocês acham que o homem está acabado e existe há 10 mil anos dentro do nosso planeta? Presta atenção, gente. Isso é a maior mentira que contaram para o ser humano. Estamos aqui no planetinha há milhões e bilhões de anos. A coisa não é como eles contaram para a gente. Aí você vê as pirâmides, ninguém sabe explicar as pirâmides. Certo? Até hoje. Como é que eles... Pô, o homem tinha 3 metros de altura. Foram povos que antecederam nós. Esses povos que antecederam nós, somos nós. Mas por que eu não lembro? Por causa da queda de Atlântida. Por causa do anjo caído. Aí não lembra. Mas tudo isso está dentro da gente. Não é historinha. Então, à medida que você assiste o Harry Potter, ele fala, nossa, será que por acaso isso poderia existir? Um ponto muito importante que eu vou colocar para vocês. Quando vocês começam a achar que aquilo poderia existir, aquele abstrato, porque você se coloca no mental abstrato, né?
Você acha que é ficção, que aquilo não é possível. Aquilo tudo que você está achando que está abstrato e impossível é real. Então, se você quiser enxergar aquilo como realidade, você vai enxergar. Porque não está lá, está aqui. Quando a gente fala assim, cadê o céu? Ah, o céu está lá. Não está lá. Aqui está o céu. Um buraco negro pode estar passando aqui por nós. Aí você fala, não, impossível, o buraco negro está lá. No espaço, não, o buraco negro está aqui, passando aqui. É que a Terra se movimenta, né? Então ela passa pelos buracos negros do universo. Quantos? Milhares. A gente está. Mas aí não, você vê uma foto, você fala, não, o buraco negro está lá. É que se eu contar uma experiência que eu tive dentro de um buraco negro, né, você vai falar, essa mulher é louca. Mas eu era um átomo, consciente desse átomo que eu sou, e eu, Marley, observando esse átomo que eu sou, a minha centelha, a minha parte física, eu falei, nossa, é um buraco negro. A hora que eu raciocinei, eu como ser maior, aquilo que eu realmente sou, que é essa centelha, que é o Cristo que eu sou, né, adentrou pelo buraco negro. Aí a Marley ficou assim, peraí, e agora? Você foi sugada pelo buraco negro, você deixou de existir? Não, eu não deixei de existir. Eu continuava tendo consciência do ser que eu sou dentro de um buraco negro. Aí você fala, não, mas é impossível. Como é impossível? Cada átomo é um universo, gente. Isso é real. Então, você fala, não, tudo isso está dentro de você. Um átomo conta a história do universo inteiro. Cada átomo, cada centelha, cada fogo que existe no prana. Então, esses filmes, toda essa coisa de achar que... Assistam muitos filmes assim. E acreditem em cada filme que vocês estiverem assistindo. Porque essa é a mais real. E sempre tem uma mensagem Realidade. também, né? Hã? E sempre tem uma mensagem também, alguma coisa pra gente Lógico. analisar. Mas é que eles não podem. Aí que tá, de repente você chega aqui e fala assim, ó, a Atlântida existiu, tá? O pessoal vai rir. Existiu. Eu sou um reminiscente da Atlântida. Eu lembro que quando eu era um capitão na Atlântida, capitão de uma nave espacial, por quê? Porque na Atlântida nós tínhamos a tecnologia desenvolvida 10 milhões de vezes mais do que aqui. Por que o homem perdeu a capacidade? Aí é outra história. Mas que nós vivemos ali, vivemos, né? Eu conduzia uma nave espacial. E o meu controle... Era a mente. Não, era a mente, mas olha como é. O painel da minha nave espacial, o que eram cristais. Como no Super-Homem. Cristais, não sei. No A história Super-Homem do é tudo Mas com assim, cristais. eu tenho plena Krypton, consciência dessa minha vida lá. Por quê? Porque eu monitorava uma nave espacial e era cristais. Eles acendiam, eu não tinha movimento, era a mente. Então, Mas no Super-Homem eles mandam mensagens relogiam, pelos cristais, entendeu? é tudo com E aí cristal. você fala assim, peraí, eu não conseguiria traduzir essa experiência. Quem- Todos nós temos essas experiências dentro de nós, gente. Cabe a cada um buscar. Eu não estou viajando na maionese, nem louca. Certo? Então, você fala, nossa, que louco, né? Será que é verdade? Busquem a verdade. Porque cada um está num nível dessa espiral. E se vocês tiverem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de curiosidade, percebam o reino vegetal. Ele é muito interessante para a gente constatar isso que eu estou falando, da espiral. Qualquer florzinha que você pegar, você vai ver um movimento aspiralado. Qualquer flor, ela vai ser aspiralado o movimento. Você é botânica, não é? Eu adoro, Então, Eu então, não é tudo assim? Não, sim. Não parte de um pontinho e de repente é tudo Porque assim? o óvulo fica ali, Então, o ovário.
E aí você tem as aberturas para o pólen poder cair ali dentro. Então, aí o que varia é ela a se altura. exatamente. O reino vegetal não tem vergonha de mostrar a parte genital dela. Ela expõe. Porque ela é divina, ela é tão divina que ela expõe. E é a energia do quê? De Kundalini, Forrati. E o prana, conduzindo e criando aquele ser. Isso é o reino. Então, o movimento que ela vai fazer é de espiral. Espiral, 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 espiral. E todo o formato de qualquer flor é esse. Vai seguir o mesmo movimento. Quando a criança é fecundada dentro da gente, começa por aí. Da onde você vem? Aí é dito no ocultismo que nós somos seres que viemos das trevas. Mas não é trevas porque somos demoníacos e trevas porque não tem a luz, gente. Não tem a luz. O sol, ele existe agora? É ele que está dando vida? Não, é o prana que dele surge. Senão a gente morreria, né? Ficar sem ele, a gente morreria. Então não é ele não está aí, tá? Não está. Faz sentido ele vir Agora o prana está aqui. Faz sentido ele vir da Lua? Porque ele domina a Lua. Então a Lua não tem iluminação própria. Ela ganha essa iluminação porque vem do Sol. É lógico. E assim todas as estrelas. E assim todos os planetas. Então, se você pegar o universo, é só trevas. Então nós somos filhos das trevas. Então quando você está no fuck, né? Você vai gerar uma criança, que você está no trem bom, essa criança é gerada aonde? Não é nas trevas? Não é no escurinho? O esperma vai fecundar o óvulo. Está onde? Na luz? Está nas trevas. Quando a criança nasce, a gente fala assim, ai, veio a luz. Por quê? Porque ele veio para a luz. Ele tava Porque lá no existe a escurinho. luz. Quer dizer, você só enxerga a criança nascida por causa da luz. Então a mãe deu a luz. Ou seja, saiu das trevas. Então esse ato de sair das trevas, existe essa luz, mas essa luz é artificial. Vocês entendem? Ela não existe de verdade. Porque somos filhos das trevas. Mas não trevas nesse sentido, né? Olha como é lindo. A trevas nada mais é do que a ausência de luz. Então, quer dizer, com o nosso desenvolvimento, seremos a mesma estrela que o Sol é. Esse é o nosso objetivo aqui. Nos tornarmos ser de luz. Quer dizer, nas trevas estamos nós. Trevas significa ignorância. Então, à medida que você vai ganhando o conhecimento, você vai saindo desse estado de trevas. Entenderam? Acho que eu já falei demais, né? Ou não? Que horas são? Eu estou perdida. Se me deixar, eu passo a noite aqui. Esse é o problema. 6h30. Hã? 6h30. 6h30. Então, só mais um pouquinho. Gente, eu só tenho uma pergunta para fazer. Eu não vou entrar muito no mérito da questão em relação ao Mestre Jesus. O Mestre Jesus é um dos seres que vieram para redirecionar a humanidade. É só isso. Assim como tiveram outros na história, antes dele, e posterior a ele, entenderam? Eu não vou me adentrar nesse, porque aí a gente vai falar e eu não vou parar. Então, o que é importante... Não, é verdade. Porque a gente tem um ritual para fazer ainda, né? Então, eu começo a ficar com fome também, então é um problema. É a personalidade que está com fome. Gente, deixa eu tomar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Né? Então, A Marlene é está assim, com fome. Mestre Jesus. Antes dele, eu acho que todo mundo conhece, né? O Siddhartha Gautama, que veio e fez também um trabalho. Então ele é considerado o avatar, o Siddhartha. O Mestre Jesus não. Ele não é, mas ele veio cumprir uma função, né? De redirecionar o movimento humanitário. Né? E aí vieram outros também.
Não vou entrar nesse mérito da questão, senão a gente vai esticar muito. Qual foi a função do Mestre Jesus? Para começar, tá? Junto com o Mestre Jesus, não vou falar, é melhor não falar, né? Porque o Mestre Jesus tinha um irmão, né? Ai, Marley, isso aí você vai... Não enrosca. Não, Melhor né? não 7 falar. Não irmãos. enrosca, Melhor não. não falar. Então existe toda uma... Somos irmãos, sim. Eu lembro que eu devia ter uns 10, 15 anos mais ou menos, quando me caiu a ficha. Porque foi nesse período que eu aprendi dentro do processo do Allan Kardec, o processo, né, da reencarnação. Foi aí que foi me apresentada a reencarnação. Então eu falava assim, meu pai pode ter sido meu irmão, a minha mãe pode ter sido minha mulher, e, sabe, aquela coisa, foi dando nó na cabeça. Aí você vê um amiguinho, você começa, aquele cara lá, ele pode ter sido, né? Gordo. E aí você começa a se fala, puxa, eu não sei o que o outro poderia ter sido na minha vida anterior. Então aquele que eu vou apedrejar, de repente, por que eu estou apedrejando? Não, eu fui apedrejada. Pô, peraí, eu devo ter apedrejado alguém num determinado momento da minha evolução para merecer aquela pedrada, ou aquele apedrejamento. Então, se existe uma lei de causa e efeito, nada, está tudo no seu lugar certinho. Entendeu? É ou não? Verdade! Então, gente, é isso, tá bom? Posso pedir uma coisa? Você tinha falado outro dia para nós aqui sobre os planetas, né? O que está acontecendo na data de hoje, lua cheia, planetas. Ele quer saber da lua cheia. Entendeu? Hoje é um Sobre os movimento planetas. muito especial. Por que eu escolhi essa data? Tá? Porque assim, astrologicamente, tem todo um movimento cósmico também, né? Nada é isolado. Então, ao mesmo tempo que nós estamos comemorando aqui, juntamos pessoas, 2 planetas estão sendo, a gente chama de conjunção, né? Um se aproximou do outro. Um é a Lua e o outro é Netuno. O planeta Netuno está junto com a Lua. Isso dentro da astrologia védica. Não é astrologia tropical. Sim. Então, dentro da astrologia tropical, o que nós estamos vivendo? É outro signo. Dentro da astrologia sideral, que é a que eu considero, nós estamos vivendo o Sol em Leão, a Lua em Aquário. Aquário, Leão está aqui, com o Sol. Refletindo aonde? Na Lua, ela está cheia, não está? Sim. Então ela está pegando toda a energia do Sol. O que representa a Lua? O nosso lado de personalidade, nosso corpo físico. São confeccionados pelos pitres lunares, que a gente chama. Tá? Então cada célula é um deva, é um pitre. É um ser divino que constitui teu corpo. Então a Lua representa o nosso corpo físico, enquanto Netuno vai representar a nossa parte mais escondida, mais espiritual que existe dentro do nosso sistema todinho solar. Ninguém sabe dizer nada de Netuno. Por quê? Porque ele tem a ver com o nosso lado oculto, nosso lado espiritual. E as pessoas não sabem o que é espiritualidade. Então você vai dizer o quê? Então isso tem a ver com o nosso lado alma, nosso eu superior, ou o nosso Deus particular, ou o nosso mestre interno, chama como quiser. Tá? Então, é um momento mágico no céu e na terra. Entenderam? Então nós estamos recebendo essas influências positivas da gente unir o divino com a matéria. De passar para a matéria o divino que ela é. Sim. E trazer da matéria o divino que nós somos. Ter essa consciência. Isso é o Cristo em nós. É quando você se conscientiza que você é um ser divino.
É esse trabalho que o Mestre Jesus veio fazer. Mostrar que existe o lado divino. Entenderam? Ele serviu do quê? De canal de energia para que a energia do Cristo passasse através dele. Essa energia do Cristo significa o quê? Amor e sabedoria. Então, que a gente seja banhado por esse sentimento de amor, que não é esse amor frouxo, gente. Amor é razão, é lógica, é filosofia superior, é conhecimento, vamos dizer assim, abstrato. Isso que é amor. E a sabedoria é o resultado da prática desse conhecimento. Todos temos esse conhecimento, esse amor e sabedoria dentro da gente. É permitir que a nossa alma nos conduza. É parar de ficar com essa briga mental. Ai, porque fulano, ai, ela não me olhou, porque aquele, porque o meu cachorro, meu vizinho, meu... Para! Gente, a fórmula mais mágica de estar perto de Deus é silenciar a mente. Para, Meditar. não escuta nada. Ó a grande sacada. Eu passei por vários processos de desenvolvimento. Só de meditação, eu fiquei 10 anos cumprindo religiosamente a disciplina de meditar. Bom, não quero que ninguém faça isso. O tempo é outro hoje, tá? Sabe aquele momento que você senta assim? Eu vou até sentar, para mostrar que eu estou cansada. Sabe aquele momento que você fica assim, ó? Vazia a cabeça, né? Exato, você está meditando. Pensando nada, né? Mas você está meditando. É este ponto. Aí você fala assim, É não pensar em nada, é puta que meditar. saco, o que eu estou fazendo E de aqui? repente você, né? Ah, quer saber? Estou com o saco cheio. Aí você vê uma coisinha de nada, uma formiguinha ali, você olha para a formiguinha. Aí você olha a formiguinha e viaja. Perde a noção do tempo e do espaço. Gente, esse momento que você perdeu a noção do tempo e espaço, você está totalmente preenchido por Deus. Porque é o nada, né? Só que ao mesmo tempo, aquilo te assusta. Você fala assim, ai, eu estou melancólica. Ai, você começa a achar que aquilo, você não se permite ficar naquele estado. É porque a vida Porque não você tem que estar deprimida, você tem que estar sofrida, você tem que estar Ou justificando. você acha que aquilo você está te deixando deprimido. Né? Exatamente. Por isso que você está fazendo aquilo. Exatamente. Então, esquece tudo isso. É nada. Fecha teus olhos, se permita sentir essa energia dentro de você. E ao mesmo tempo é uma paz. Gente, né? nada, não pense em nada. É aquele momento que você está no aqui, no agora. É a única coisa que a gente tem, gente. Existe passado? Faz voltar o dia de ontem. Ah, mas você está com uma culpa de ontem. A maioria das pessoas não se permitem fazer isso. Tem medo, sei lá. É, a maioria mesmo. Quer dizer, mas é ontem. Você vai ficar carregando esse medo de ontem até quando na tua vida? Ah, porque eu fiz um ato ilícito há 25 anos atrás. Você está carregando aquele ato ilícito até hoje? Você está alimentando esse monstro que você mesma criou? Se perdoa a situação, perdoa a pessoa. Queima. O fogo não regenera tudo, não é ele que regenera. Então hoje vocês vão estar diante dele, gente. É a oportunidade de vocês queimarem, tá? Tudo aquilo de errado que vocês acham que fez isso. Ou não, você já tem, né? Basta crer e Percebe? pronto, não é? Então, esse reencontro com você é o lado mais divino. Então não tenha medo disso. É isso. Porque só tem agora aqui. Esse é o momento real de você. Nesse momento, quem está presente não é a Marley. É a alma da Marley. Mostrando que não precisa de nada. A felicidade é esse momento.
Não é no videogame, no futebol, na fofoca. Não, é ali, naquele único momento. Que é o verdadeiro ser que você é. Percebe? Se doar. Então é um momento de alegria, de gratidão. Você fala, em vez de ficar com medo, eu estou melancólica. Pô, eu quero fazer alguma coisa. Fazer o quê? Você está fazendo tudo que você precisa. É estar em contato com você. É só isso que precisa. Quando você se permite, você se renova. Aquilo te dá uma abertura. E aquilo que você estava preocupada, em algum momento, Some. some. Ou você Você vem a resolve. solução. A coisa acontece. É um momento de magia. Entendeu? Parece. É a maior magia. Qual é a maior magia que existe no planeta, no sistema, no cosmos? Amor. É a maior magia que existe. É o propósito de tudo, de estarmos aqui. Entenderam? Então, quando você se permite devagar e se vivenciar, se sentir preenchida com esse vazio que somos, porque se colocar o dito cujo do telescópio, do microscópio, o telescópio também. matéria não existe. Você não vai ver nada, entendendo? Você vai ver que não existe nada, somos o nada, porém o tudo. É o tudo e o nada ao mesmo tempo. Então é isso que a gente tem que aprender, a silenciar e se permitir investigar esse nada, que é tudo, você é preenchida pelo tudo. Entenderam? Aí chega, né? Vamos para a parte prática? Vamos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Você gosta de alguma coisa? Quer ouvir alguma coisa? Não, a gente acredita bastante em Allan Kardec, né? A gente pratica, assim, vai na igreja do catolicismo, mas também frequenta, assim, o centro do Allan Kardec. E, assim, eu leio bastante coisas, assim, que tudo você joga pro universo, porque quem vai resolver é o universo. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter mente e coração, porque, na verdade, é como você falou, o universo é você. Exatamente. Né? Quando você joga pro universo, é você. Então, sua mente tem que estar conectada. Não adianta você pensar uma coisa e seu coração outra. Você se doar. Você tem que estar ligado. Difícil, mas É difícil. É muito difícil. A gente Não é não fácil, se permite. mas não é assim, fácil. é não desistir de você mesma, Você tem que ter entendeu? você. um ritual. Exatamente. Né? E o ritual, gente, nada mais é do que a gente voltar às nossas ancestralidades. Porque não pensam vocês, tá? Que nós somos responsáveis até a última geração dos nossos parentes. Somos. Vem, né? Tem uns Vem. resquícios, né? Então, o karma, às vezes, de um sobrenome, do qual aquele nome trouxe, porque tudo é magia. Ninguém chama Joaquim, José, Silva, Maria por vaidade. Ou por acaso. O nome da gente é um mantra, é uma palavra sagrada, tem um peso, tem uma cor, tem um som e mais alguma coisa. Certo? Então, tem uma, né? Mais alguma coisa, certo? Então, tudo está inserido no contexto. Nada é isolado. Não pensa vocês que de repente, aqui ninguém está me vendo. Então pega esse momento em que ninguém está te vendo e bota para fora todo aquele lado teu que você esconde de você mesma. Assume aquele lado. Não, puta, olha, eu tenho isso, eu sou egoísta, eu sou hipócrita, eu sou mentirosa, eu sou qualquer coisa. Porque somos tudo. Ninguém... O Mestre Jesus, ele mostrou isso muito claramente, gente. Ele saiu dando porrada. Ele tinha uma personalidade também temperamental. Não pensa vocês que é amém, amém. Não existe isso. Entenderam? Todos os grandes líderes tinham personalidades assim macabras. Entenderam? Violentas. Então, não é tudo certinho. Você não tem que ter certinho. Esse ser certinho é hipocrisia. Porque não existe nada certinho nem nada tudo errado. Essa foi boa. Chega. Nada tudo errado. Foi boa. Gente, Marley, é o seguinte,
nós, Brigitte, que está conhecendo a Marley hoje, vocês estão conhecendo, alguns já conhecem, né? A Marley dá alguns cursos pra gente, até online. Se vocês quiserem saber de alguma coisa, depois pega o telefone dela, tá? A gente Pelo já faz WhatsApp, esse né? curso online já há um bom tempo. A gente já está junto há 30 anos, tá? O que ela andou falando hoje aqui é sobre alguns acontecimentos, mas no curso existe uma aprofundação em cada área. Por exemplo, a morte, nós já estivemos debatendo, estudando esses dias, tá? E outras coisas sobre espiritualidade.